Este é o monte do funeral de James DeWolf. É difícil reunir muita dignidade para alguém envolvido em tráfico de escravos a um nível tão épico. James DeWolf Perry está a referir-se a um dos seus bisavós, enterrado aqui em Bristol, Rhode Island. Katrina Brown, a sua prima, também é descendente direta da família DeWolf. James DeWolf e a sua família extensa trouxeram mais de 12 mil africanos escravizados através da passagem do meio e é provavelmente responsável por cerca de 500 mil de pessoas que estão vivas hoje nas Américas, descendente daquelas que cruzaram em seus navios. A passagem do meio refere-se à viagem marítima de navios da África Ocidental para as Índias Ocidentais. Uma das grandes ironias de Rhode Island é o facto de que somos fundados sob a liberdade religiosa, mas logo entramos e dominamos a escravidão dos seres humanos e do tráfico de escravos africanos. E até mesmo igrejas estavam envolvidas. A igreja, particularmente em Rhode Island, lucrou diretamente com o tráfico de escravos. Mas de uma maneira mais direta, nós possuíamos escravos. Nós tínhamos clérigos que possuíam escravos. Nós tínhamos escravos que pertenciam ao missionário. O historiador de Newport, Keith Stokes, diz que os comerciantes de Rhode Island pagaram pelos navios para trazer mais de 100 mil escravos para o Novo Mundo. Entre 1705 e 1805 existem pelo menos 900 navios de escravos documentados que começam a sua viagem em Rhode Island e eventualmente vão da África Ocidental através das Índias Ocidentais e de volta a Rhode Island. Foi chamado comércio triangular. Eles tinham destilharias de rum em Bristol e levavam rum principalmente, assim como outros bens, para a costa oeste de África para negociar por homens, mulheres e crianças que eram trazidos de volta para serem vendidos em leilão nas Caraíbas. Isso foi principalmente em Cuba ou no sul dos Estados Unidos, em portos como Charleston, na Carolina do Sul. O comércio de escravos tornou-se uma espinha dorsal da economia americana. Tudo isso foi tremendamente importante na construção da economia do Norte e do que se tornou nos Estados Unidos na era colonial. O comércio de escravos e o comércio de suprimentos para as plantações de escravos das Índias Ocidentais foram uma parte fundamental do que permitiu às colónias britânicas prosperarem e eventualmente se rebelarem contra a Grã-Bretanha e tornarem-se numa nação independente. Na época da sua morte, em 1837, James DeWolf foi o segundo homem mais rico da América, depois de Rhode Island ter proibido o envio de escravos para a América do Norte. Em 1787, o seu sobrinho continuou o tráfico de escravos ilegalmente. George DeWolf esteve ativamente envolvido no comércio ilegal de escravos depois de 1808. Eles parecem ter deixado de estar envolvidos até 1820, quando o Congresso aumentou a pena e impôs a pena de morte para aqueles que se envolviam no tráfico de escravos. Para as plantações do Sul, os escravos africanos trouxeram habilidades úteis para cultivar arroz, tabaco e algodão. Algodão que alimentou as fábricas têxteis do Norte, inclusive Rhode Island. James DeWolf investiu fortemente nas fábricas de têxteis que transformaram o algodão em roupas, alimentando a Revolução Industrial dos Estados Unidos da América. No início da Guerra Civil, em 1861, havia 4 milhões de africanos escravizados nos Estados Unidos. Um legado que a família DeWolf está a tentar reconciliar. Cabe a mim, como alguém com esse tipo de história da família e conhecer essa história, falar sobre o que a nossa família fez e ajudar outras pessoas a estabelecer a ligação com a forma como as suas famílias estão conectadas à escravatura. Se enterrarmos as partes escuras de uma história familiar, se enterrarmos as partes escuras de uma história nacional, vamos começar a presumir que coisas como essas não aconteceram e isso vai distorcer muito a nossa compreensão de como chegamos aqui hoje. No cemitério de Bristol, Katrina encontra o túmulo de um dos 2 escravos da família de propriedade de James DeWolf. A escravatura era tão importante para a economia americana que era mais valorizada do que todas as indústrias americanas combinadas, o que era realmente sintomático da importância que as pessoas davam à preservação e à expansão da escravatura. Portanto, há esta história horrível desta imagem de 2 crianças sendo dadas como presente de Natal à esposa. Ela chamava-se Adjoa. Esta é uma reportagem de Chris Simpkins, da Voz da América, em Rhode Island.